Olá pessoal, boa tarde, boa noite, enfim. Estamos aqui iniciando o encerramento deste palco, né? E o início, daqui a pouco, do nosso prêmio Inovativos e também do nosso coquetel, né? Então, antes de mais nada, estão todos convidados, tá bom? Fique aqui, aproveite ainda o que nós temos ainda preparado para vocês, tá? Meu nome é Ivan Ventura, eu sou gerente de conteúdo e inteligência aqui do Grupo IEX, né, que organiza o evento. E para finalizar, nós temos um painel muito interessante que explica de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito mais assertiva sobre o que a gente está discutindo aqui nesse dia inteiro. São as plataformas digitais, falando o impacto delas na nossa economia, na nossa sociedade, enfim. Para isso a gente trouxe a Juliana Domingues, ela é procuradora-chefe do CAD e minha amiga, acima de tudo. E eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco de você, um pouco da sua carreira, assim, brevemente. Claro, Ivan. Então, primeiro aqui, né, boa tarde a quem resiste agora ao final desse grande evento, agradecer a gentileza desse convite. O Ivan, que aí travou várias batalhas comigo, né, em tempos em que eu fui secretária nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí trabalhamos com vários temas de economia digital, então acho que foi um grande momento da Secretaria Nacional do Consumidor. Nós estávamos ali na pandemia, então nós tínhamos muitas pessoas que estavam pela primeira vez 100% conectadas, né? Problemas no começo, inclusive com acesso, né, a dados, a compartilhamento indevido de dados de consumidor. Então foi um momento, acho que muito interessante, porque todo mundo percebeu, né, o quanto também foi importante para as plataformas, né? Foi um crescimento que se esperava em 20 anos, que nós tivemos em 1 ano e meio. Primeiro ano e meio de pandemia, conseguiu aí atingir vários públicos que não era esperado tão rapidamente. E eu acho que, assim, depois dessa experiência como secretária, né, chegar ao CAD, para mim foi uma grande alegria, porque se de um lado você tem o direito do consumidor, do outro você tem o direito da concorrência, né? E eu sempre acreditei, o Ivan sabe disso, que concorrência é o que promove realmente melhores serviços, melhores produtos para os consumidores. E então a gente está aqui dentro de um contexto interessante hoje do CAD, também tendo que lidar com esses mercados, né? E eu, só para não poder deixar de mencionar, eu sou professora da USP, da Universidade de São Paulo, tenho um grupo de Direito e Inovação, e estou muito contente de estar aqui, para poder falar um pouco também desse trabalho do CAD, que poucos conhecem. Exatamente. Então, até para já entrando no assunto, contextualizando para vocês. O CAD fez um estudo em 2021, conseguindo fazer um amplo estudo sobre o significado das plataformas, questões concorrenciais, né? Enfim, como a Juliana já comentou aqui agora há pouco, e eu quase cometi exato. E também, assim, aí esse ano, em agosto, ele foi atualizado. E aí a gente vai passar um pouco pelos principais insights desse estudo. E aí, eu acho que antes da gente realmente começar a falar sobre ele, já que você deu o gancho, Juliana, eu queria que você desse um pouco dessa impressão, porque você viveu ali, né, o dia a dia da oferta de prestação de serviço na defesa do consumidor, e aí no CAD, qual que foi a sua percepção lá e o que se confirmou ou não, olhando as empresas mais por dentro, assim, talvez? Tá certo. O que nós observamos, em primeiro lugar, né, na perspectiva do consumidor, foi uma utilização maior das plataformas em geral. Então, quando nós vamos falar de plataformas, não é verdade que toda plataforma é igual, né? Na verdade, passou a se chamar de plataforma sempre quando você tem dois lados e você tem pelo menos dois grupos, podem ser até mais, mas dois grupos que têm interesse, né, de ter essas trocas, e aí por meio da internet, né, dentro de uma plataforma, você consegue unir esses dois grupos. Podem ser de fornecedores, consumidores, pode eventualmente não ser até uma cadeia de produção de consumo direto, mas nós temos hoje desde plataforma de transporte, plataforma de alimento, e-commerce, rede social, as mídias sociais são plataformas. Então no CAD, isso é interessante, no CAD nós segmentamos o mercado pelo mercado relevante. Então você não pode comparar, por exemplo, um canal de e-commerce com um canal de transporte,
porque, na verdade, você não está tratando do mesmo público, né? Para você definir qual que é o mercado relevante, você tem que ver exatamente onde a oferta acontece. Então, é interessante porque, a partir do estudo do CAD, você tem ali definições melhores. Você não pode comparar o mercado de mídias, né, também com o mercado de varejo. Então, é super interessante observar que as dinâmicas, o conceito geral de plataforma vai unir esses grupos, né, que têm interesses comuns e utilizam o veículo da plataforma para essa finalidade. Mas hoje você tem uma discussão que para o CAD é muito importante, que é o eventual abuso, né, de poder dessas plataformas. Seja em razão de poder fazer precificações diferentes para o consumidor final, né, distorcendo o que seria uma concorrência saudável, seja também, né, do ponto de vista de eliminar o entrante. Porque quanto mais dados essas empresas têm, mais difícil é para um fornecedor ou para um cliente sair. É o efeito lock-in, que nós chamamos, que é o efeito de aprisionamento. Que é o que acontece muitas vezes quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, né, tem uma grande empresa, a Amazon, e você vê que todo mundo está lá. Por que todo mundo está lá? Porque todos os fornecedores estão lá, os consumidores estão lá. Então, cria esse efeito que é o efeito de aprisionamento, que eu brinco que é o efeito que eu tenho no Facebook. Toda vez que eu saio eu volto, mas porque eu esqueço o meu calendário de aniversários. Então, eu tenho esse efeito ali dentro. Mas é uma brincadeira que eu faço para tentar explicar o que é esse aprisionamento, né? Porque não é algo que foi criado num contrato, que a gente fala assim, não, o contrato que está estabelecendo. Não, às vezes você tem que usar a rede, igual às vezes eu brinco, quem não usa o WhatsApp, né? Então, também, ali tem um conceito de plataforma. Até, inclusive, entrando nessa questão do conceito, né? Porque até então existia essa ideia de que plataforma era é um meio tecnológico, né, de união. Mas vocês conseguiram identificar que não é só isso, é muito mais do que isso, e aí foram segmentando. No fim, o que a gente pode falar de definição? Enfim, existe uma definição que é única ou ela depende do contexto onde ela está atuando, enfim? Do ponto de vista da concorrência, né, do direito concorrencial e da análise da dinâmica da concorrência, essas plataformas são segmentadas, né? Elas são segmentadas porque em algumas você vai encontrar o que nós chamamos até de ecossistemas, né, que você vai criando ali, inclusive, né, até pela diferenciação dos mecanismos que são gerados, você pode eventualmente conseguir identificar plataformas que concorrem, mas plataformas que não concorrem diretamente, mas que também passaram a ofertar determinados produtos. Eu lembro que você uma vez fez uma matéria super interessante falando dos mercados das mídias digitais e das mídias sociais que se tornaram canais de social commerce. Né? E é exatamente isso. Então, assim, antes você tinha o Instagram, você tinha Facebook, algumas plataformas direcionadas para uma outra finalidade que não era a que hoje você encontra. Então, você tem ali, né, propagandas direcionadas, e propagandas direcionadas que você não necessariamente vai achar numa outra plataforma. Que, enfim, aí ela trabalha com outros mecanismos, né? E aí isso que é interessante, porque no estudo do CAD, você vê que todos os mercados são segmentados. Ele separa, porque você faz uma análise do ponto de vista da oferta e da demanda. Se aqueles produtos são substitutos, ou seja, se as plataformas são substitutas. Você troca uma pela outra, é possível trocar uma pela outra, é o mesmo público, né? Então, a definição ela fica mais sofisticada porque você tem plataformas se transformando em outras coisas que não exatamente foram ali pensadas no objetivo inicial quando elas começaram. Mas pela concentração de dados, pela concentração até ali de interessados naquela rede, você consegue aí abrir outros canais dentro daquela rede, aproveitando essa massa, que eu falo que é uma massa de dados que é única, se você tiver aí, né, mecanismos para poder fazer, identificar, né, por meio de machine learning, por exemplo, seus interesses, os meus interesses. Então, poxa, se eu estou numa rede social e ali eu compartilho o que eu gosto, por que não ofertar um produto a partir disso? Então, começa a ter essa característica que deixa o mercado mais interessante, né? O conceito genérico de plataforma vai ser esse, que é por meio da internet, você tem aí dois grupos, ou seja, a plataforma seria o intermediário, né, entre esses dois grupos, mas é um conceito muito aberto. E aí você pode encaixar muita coisa, né? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, dentro de uma plataforma você tem o quê? Um meio de pagamento, que às vezes até deles, que é da própria plataforma, né? Já tem um caso aí, inclusive, do Facebook, né? Da Meta, né? Enfim. Você tem toda a parte de comunicação, né? Enfim, né? Que envolve tudo isso.
Uma coisa que me chamou a atenção, fala que é essa questão da concentração, né? Que acho que aqui é um ponto alto da nossa conversa. Afinal, o que vocês identificaram, assim? Ele, de uma maneira geral, é altamente concentrado em segmentos por falta de outros players. O que vocês já identificaram neste momento? Importante também essa questão, porque eu acho que é o grande tema para todas as autoridades de concorrência no mundo, né? Esse é um grande tema. Por quê? Porque a partir de uma nova lógica, né, o que nós estamos vendo as empresas, as startups, né, as empresas Maverick, quando elas surgem disruptivamente, né, ou seja, vindo no mercado com uma roupagem nova, a gente viu muito isso nas fintechs também. Então, isso tirou da zona de conforto, né, os players que já existiam no mercado. E começou um movimento que, para nós, é muito interessante da perspectiva da concorrência, que é o movimento das killer acquisitions, né, que é quando uma empresa grande vê uma nascente, se interessa pelo modelo de negócio, não, às vezes nem porque concorre, mas porque pode rivalizar, e adquire essa empresa. O interessante hoje é que, se você for conversar com quem quem trabalha com esses temas e trabalha com tecnologia e inovação, todos estão abertos para esse tipo de abordagem, né? E até esperam, eventualmente, né, conseguir fazer aí a venda do seu negócio. Então, onde está o problema concorrencial? O problema está se isso vira realmente uma estratégia de eliminação no mercado. Né? E isso só é possível de identificar quando você está falando de empresas que tenham aí uma posição que a gente chama de posição dominante no mercado, que seria 20% ou mais do mercado. Só que é o mercado relevante. Então não é assim, o mercado de plataformas. Se você apresentar um negócio assim para o CAD fala, não, pera lá, deixa eu ver que tipo de plataforma você é. Né? Ou você vai falar que o iFood concorre com o Facebook? Não concorre. E está dentro de um conceito maior de plataforma. Né? Então, faz essa segmentação, inclusive para ver se o mercado online compete com o mercado offline. Então, você consegue definir o mercado para conseguir identificar se aquela empresa tem posição dominante e, a partir disso, se essa empresa começa a adquirir muitas empresas, que é o que acontece geralmente, o olhar da concorrência é para tentar ver, em determinados mercados, se vale a pena ou não vale a pena criar uma restrição. Né? Porque a restrição, na verdade, às vezes é até um controle que é feito pela autoridade, um acordo que é feito com a autoridade, para conseguir ali conter um abuso de poder econômico. Interessante. Normalmente, qual que é o perfil de quem compra essas empresas? São empresas já tradicionais no mercado ou são empresas que escalaram de uma maneira assim gigante, enfim, que acabam comprando as suas próprias concorrentes, enfim? Qual que é o perfil normalmente assim, que você observa? Olha, a gente vê bastante as grandes, né? As grandes principalmente porque elas têm fôlego, né? Tem fôlego, tem estratégias comerciais, vários casos que entram no rito sumário, que são, a gente está falando aqui de análise de concentrações empresariais, né? Então pode ser desde uma participação que você compra do concorrente ou adquire a empresa toda. Nesses casos de ato de concentração, a nossa lei brasileira, ela estabelece alguns critérios de faturamento. Então, assim, não vai ter nenhuma empresa envolvida nessa operação com menos de 75 milhões de reais de faturamento no ano anterior, tá? Porque o cálculo é do ano anterior da operação. Então, 75 milhões de reais é um grupo econômico. Então, a empresa ou o seu grupo econômico. E do outro lado, 750. Então, milhões de reais. Então, a gente já está falando empresas... 75 milhões de reais não é difícil hoje, né? Você identificar empresas que aí conseguem um mercado rápido, né? Ainda mais falando em tecnologia e inovação. Mas já tem esse filtro. Por que é interessante falar esse filtro? Porque faturamento não é o valor da empresa, é o faturamento da empresa. Né? E aí você vai pegar algumas empresas de tecnologia que têm grande valor de mercado, mas não tem faturamento. Que foi o caso, por exemplo, quando o Facebook comprou o WhatsApp, que não atingia o faturamento, e aí muitos falam, mas olha, e o órgão antitruste não fez nada, ou a concorrência não fez nada, né? E aí, obviamente, você tem outro tipo de controle, que é o de condutas. Então, não, ainda que não tenha passado nesse filtro da análise prévia, você vai ter a conduta, né? Uma abusividade que pode estar sendo cometida. Aí, e até você participou da época que foi o Senacom, que a gente fez aquele trabalho, né, do WhatsApp com a questão da privacidade, mudança de política de privacidade, que tinha o CAD, né? Eu estava naquela época na outra cadeira. E aí foi assim, muito interessante ver, porque você tem eixos diferentes que são trabalhados. Né? Então, olhar do CAD para a concorrência, estabelecer e manter aquela concorrência naquele mercado. Porque o que o CAD quer é mais inovação. Né? Então, a gente quer mais inovação, porque é isso que também promove o bem-estar do consumidor no final. Né?
Aí você vai pegar a proteção de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora é a agência, né, vai olhar para os dados. Mas, no fundo, por que a gente não deixa de olhar o dado? Porque o mercado basicamente está em torno dos dados. Né? Isso que tem mais importância nessa relação dentro dessas plataformas. Certo. Diante desse cenário, assim, como é que você vê justamente, ele é favorável ou não para a inovação? Assim? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que é super favorável. O que nós estamos vendo, né, disrupção virou uma palavra comum a ser usada, mas é justamente isso. A criatividade, né, quando você tem um ambiente favorável a esses desenhos inovadores, né, e a oferta de novos produtos e serviços no ambiente digital, geralmente você tem mais concorrência e, mais do que isso, você tem um movimento de fazer com que vamos pegar o mercado de finanças, né, de bancos, setor bancário. Veja como o surgimento das fintechs acabou também movimentando os grandes bancos que hoje também operam. Né? Assim, ninguém hoje vai querer ir para um caixa de banco. Né? Então, a operação, né, 90% são aplicativos, o banco existia fisicamente, agora você tem os bancos que nunca existiram fisicamente. Né? E aí eles estão concorrendo entre eles, isso é super interessante. E quando você teve nós tivemos o movimento do Open Banking, acho que isso foi mais interessante ainda, porque abriu mais esses mercados. Então, o que a gente vê? Apesar de ter esse controle que é feito pela autoridade de concorrência, que é um controle visando a repressão ou evitar, né, um abuso de posição dominante, de abuso econômico, né, de alguma forma, do poder econômico no mercado, da mesma forma, o que a gente está vendo é um movimento muito maior, né, de pequenas empresas conseguindo furar o mercado por conta da inovação, né, da tecnologia. Então, você não podia imaginar, por exemplo, quando teve a compra do Itaú XP, né, que tirou todo um debate no CAD, no Banco Central. A XP é uma Maverick, né? Uma empresa que chegou assim, totalmente diferente do que era o modelo de negócios. E eu acho que o ambiente cada vez mais aberto, né? Quando a gente vai falar de dados no meio disso tudo, eu acho que quando existe essa possibilidade de portabilidade de dados, né? Você que também conhece bem o direito do consumidor, você viu a revolução que foi quando tinha portabilidade do número. Né, para mudança, porque criava, mais uma vez, aquele efeito do aprisionamento, né, de você ficar no operador porque o número era o mesmo número. Então, eu acho que quando a gente vai conseguindo fazer essa abertura desses mercados, e eu acho que esse é o papel importante da autoridade, você motiva mais inovação, porque tem mais pessoas querendo desenvolver produtos e serviços novos. Eu queria também explorar um pouco justamente esses novos mercados onde você já tem posições dominantes, né? E aí eu sinto aqui as próprias as redes sociais, enfim, você tem grupos dominantes. Busca, enfim. Qual tem sido a avaliação de você sobre a atuação deles? Porque a gente falou agora há pouco que empresas, né, pegamos bancos aqui, eles têm uma posição dominante, mas eram empresas mais tradicionais, enfim, que foram... E qual que tem sido a posição deles? É muito parecida? É interessante como os mercados têm movimentos diferentes, né? Então, você falou, por exemplo, agora das redes sociais. Eu acredito que alguns aqui também tiveram Orkut. E quando o Facebook surgiu, muitos demoraram para migrar, né, para o Facebook. Depois, agora você tem o Instagram como outro tipo que é uma rede também, né, social, mas com uma outra roupagem. E aí você tem até uma segmentação etária, né, das pessoas mais velhas que preferem um, as mais jovens que preferem outro. Então, esses mercados, é interessante observar que eu entendo que eles passaram a ficar mais diversificados com relação ao perfil, né? Então, toda hora estão criando uma nova ferramenta dentro da plataforma, que é de mídia social, para que você fique retido ali, seguindo um perfil que existe ali do usuário. E começaram, todos nós ficamos muito expostos às redes sociais. Eu adoro acompanhar todo dia quanto tempo eu estou gastando em cada mídia, né? Então, quando a gente está muito exposto, o que acontece? Por que não publicidade dirigida para você que está ali, né? Então, eu sei o que você clica, o que você gosta. Então, essa é uma particularidade muito interessante, principalmente nas mídias sociais. Elas foram mudando mais de perfil do que as outras redes. As outras redes, elas se alimentam conforme você tem mais incumbentes, né? E ali você tem uma rede maior de dados compartilhados. É o que acontece, por exemplo, com os aplicativos de trânsito. Aqui em São Paulo virou fundamental, né? E
Como você sabe que o trânsito está melhor, você pode virar aqui, porque essas informações estão sendo captadas ali boa parte do tempo. Agora, não existe ingenuidade, né? Aquela história, não existe almoço grátis. Então, aquela história, quem está pagando o aplicativo é de graça. Não, ele não é de graça, ele está sendo alimentado pelos seus dados, então os seus dados têm valor, né? E é isso que, essa percepção que talvez nós não tenhamos ainda, né? Do quão importante é, né, observar o que nós estamos compartilhando, o que nós estamos ali usando, e as autoridades, seja do ponto de vista da defesa do consumidor ou da defesa da concorrência, têm esse olhar. Então, se preocupam, né? No caso da concorrência, poxa, se eu deixar essas duas empresas se unirem, não vai ter como outra concorrer, porque o ecossistema fechou. De repente, existe ali um problema, né, que você não consegue ter uma ruptura, pelo menos previsível. Então, é nesse sentido que existe uma correção de rota, mas nunca para evitar mais inovação, é o contrário, para ter mais, né? Essa questão, por exemplo, de dados, né? Que é uma percepção, assim, as pessoas têm uma percepção que o que vale é dinheiro ou coisa desse tipo. Então, né, vivemos num momento onde os dados são realmente importantes e essas empresas entenderam isso e se reinventam diariamente com isso. Elas buscam, inclusive, mudar o próprio negócio, né? Agora até se fala muito nessa questão da superverticalização dos seus negócios, enfim, onde você vê muito isso na China e vê um processo, acho que ainda meio que embrionário, não tão embrionário, mas você vê algumas empresas já atuando nesse sentido. Essa questão da superverticalização, isso preocupa, assim, pela grande possibilidade de negócios que você pode colocar lá dentro e tipos diferentes de negócios, né? Sim, não, acho que até do ponto de vista concorrencial, a verticalização, ela chama mais atenção do que você adquirir um concorrente horizontal. Porque você pode, nessa verticalização, eliminar os terceiros que concorrem contigo, né? Dependendo do que a gente está falando, se nessa aquisição tem uma infraestrutura, que a gente pode chamar de infraestrutura essencial, né? A infraestrutura essencial, que pode ser até um canal ali dentro do ecossistema. Então, isso é muito complicado quando nós vamos analisar, porque nessa verticalização, a análise do CAD vai tentar identificar como vai ficar a rivalidade naquele setor. Qual o impacto? Então, por isso que é interessante, que envolve muita economia e direito, né, essencialmente, entender o desenho do mercado. Eu acho fascinante, porque cada mercado ele é muito único, mesmo quando você vai falar de plataformas, né, então é muito diferente, a característica é muito diferente. E aí você consegue também fazer modelagens, né? Então, será que a gente não consegue aqui fazer um acordo com a empresa que essa tecnologia ela vai ter que disponibilizar para o terceiro? Né, que é isso que se faz nos termos de compromisso com o CAD. Então, tem muito TCC, que a gente chama de TCC, não é, né, o TCC que todo mundo está acostumado, mas é termos de compromisso que são assinados no sentido de, como eu disse, corrigir essa rota. Falar, não, isso aqui, essa tecnologia você tem que disponibilizar. E já era assim antes. Quando a gente vai pegar na época, por exemplo, tem casos do CAD históricos, na época do CD, né, que você tinha que disponibilizar de alguma forma. A gente não está querendo dizer que é de graça também, né, mas tudo tem que ser muito ponderado para evitar fechamento de mercado, que é o que a gente não quer, né, que o consumidor fique com uma oferta só, ou que ele fique dependente. Porque o que ninguém sabe é se em algum momento vai ter uma postura, né, dessas plataformas de abusar, né, dessa posição que elas têm privilegiada no mercado, de ter as informações dos dois lados. Aliás, a gente resvalou nesse assunto, mas aí, agora já indo diretamente, a questão dos dados, né? Essa questão da maneira como eles mineram, armazenam ou processam, esse processo também é alvo de análise de vocês? Assim, olha, essa empresa faz melhor isso do que outras. Ou ela descobriu um jeito único de fazer isso e obter uma vantagem. E isso é, muitas vezes, objeto de análise de vocês? Se é uma característica do mercado, se entra, assim, nessas minúcias mesmo, de você entender, né, primeiro, público-alvo. Não é verdade que você pode definir, muitas vezes, que o público é um só. Obviamente, se a gente está falando de plataforma, a gente já está presumindo que todo mundo aqui tem acesso à internet, né? Aqueles são excluídos, não estão participando desse mercado. Então, já está fora, porque o mercado não pertence a eles, não tem acesso a esse mercado. Então, o mercado ele vai ser olhado com uma fotografia muito específica, mas, veja, a questão dos dados, a concentração dos dados, ela é importante para o CAD, mas estabelecer que vai disponibilizar os dados, se não vai, como será, aí você já vai entrar numa seara que vai ter que ter uma atuação conjunta com a proteção de dados.
E isso faz parte, a gente está falando de temas que são muito transversais, né? Da regulação muito transversal. E há temas diversos que você tem o CAD atuando junto. Eu falei aqui de um caso que o Bacen também analisou, o caso, né, do Itaú XP, pela ótica, né, de regulação financeira, né, e ali bancária e financeira. E o CAD da concorrência. Então, o olhar é diferente, mas os reguladores precisam conversar mais. Isso também é uma mudança que a inovação tem feito. A inovação tem feito esse diálogo ser permanente, né? Então, outro dia eu estava sentando eu com o Banco Central, com proteção de dados, o CAD, para falar, né, da nova moeda, por exemplo, né? Então... E isso é muito louco, porque assim, antigamente ficava muito claro, assim, quem era o órgão regulador, né? É que agora deve estar imagino, né? Imagina como é que foi na pandemia, né? Você tem que conversar com o Banco Central, daqui a pouco você tem que falar com a Anatel ali no meio, enfim. Imagino, né? Deve ser uma... Não, é isso mesmo. E é interessante porque não era um tema que os reguladores se preocupavam de interagir com os outros, né? Então, e essa interação ela é necessária por quê? Porque existe hoje uma percepção grande, atual, né, de quem está ali regulando o mercado, que a gente não pode criar barreiras para a inovação, né? Ao mesmo tempo, existe toda uma preocupação de proteger os vulneráveis nessas relações, né? Então, se a gente está falando de dados de consumidores, o consumidor é sempre a parte mais vulnerável. Mas como que se faz isso? Então, assim, é muito difícil para o setor regulado, e o CAD que regula a concorrência, né, a Senacom que regula as relações do consumo, não sentarem para conversar. Porque, de repente, pode ser que a perspectiva, né, de quem atua ali com o direito do consumidor e não atua com dados, seja tão restritiva que ele não está percebendo que ele está eliminando também um concorrente do mercado ao tomar uma medida muito firme no sentido de criar uma barreira para um concorrente, né? Então, é tão importante ter esse diálogo, e eu acho que essa é uma grande mudança que realmente a inovação e a tecnologia colocou todo mundo para sentar. Inclusive, quem atua com direito, com quem atua na parte de tecnologia, cientistas de dados, porque mesmo para quem ali está lidando com os mercados, para entender o mercado, você precisa falar com quem entende daquele mercado de fato, né? Então, não é uma perspectiva jurídica que vai resolver aquilo. Aliás, esse é um ponto muito interessante, né? A jurídica. Porque, poxa vida, são negócios que se transformam a todo momento, enfim. E é difícil até acompanhar a atuação deles, ou identificar o que eles fazem, até mesmo o impacto deles, né? Como é que é esse processo? Como é que está esse processo? Os processos regulatórios andam cada vez mais rápidos, por conta disso? Nossa, muito. Tanto que esse estudo que você mencionou, não deixa de ser aqui uma oportunidade de divulgar, né, o trabalho da instituição, do CAD, mas o primeiro estudo foi de 2021 e ele já foi feito uma revisão em 2 anos, porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. Então, não dá para presumir que o mercado não mudou em pouquíssimo tempo quando nós estamos falando de processo de inovação. Então, primeiro, existe dentro do CAD um departamento de estudos econômicos que faz essas análises de mercado, mas os próprios casos dão subsídios, né, para essa compreensão de como nós temos que refinar a análise. Não dá para partir do pressuposto que toda a plataforma é igual. Não dá, não existe, é incomparável. E, ao mesmo tempo, a solução que você vai achar para um caso que eventualmente pode gerar um problema competitivo, não vai ser aplicável também àquele outro, justamente porque o mercado é totalmente diferente. E você tem movimentos, né, como a pandemia promoveu, aí, por exemplo, varejo online, o quanto que ele cresceu, né, só no período da pandemia. Então, ela também colocou, né, acho que muito mais responsabilidade no olhar dos reguladores, no sentido de que, olha, foi muito importante ter a inovação à nossa disposição, afinal de contas, para se manter em casa, né, preservado, você usou aplicativos para entregarem comida na sua casa, você comprou, né, em marketplaces, mas, de outro lado, a exposição gerada por esse compartilhamento de dados por aqueles que não entendem que o processo, né, também depende do usuário, do consumidor, eu acho que esse é um processo que a gente ainda está muito seminal, que a gente ainda não conseguiu internalizar o que seria essa educação digital no dia a dia. Então, existe aí um cenário muito, acho que, positivo para se trabalhar em conjunto e, ao mesmo tempo, eu acho que tem um espaço muito grande para mais competitividade. Inclusive, para a gente já endereçar aqui o fim da nossa conversa, né?
é um ponto interessante. Eu queria justamente perguntar sobre o ponto de vista de quem usa essas plataformas. Você esteve, acompanhou de perto todo esse processo. De uma maneira geral, qual que é a sua avaliação sobre a percepção do consumidor nessa prestação de serviço? Ela é boa? Ele já nota, por exemplo, que já falta concorrentes? Qual que era a avaliação que você tem sobre ele? Regra geral é boa, porque ele acha que é um mecanismo custo zero, né? Então você baixou, né, o WhatsApp, o Marketplace no seu celular e a percepção eu não estou gastando nada com isso, está me ajudando, né? Então é uma ótima percepção. Porque, no fundo, existe realmente mais externalidades positivas que negativas. E o que faz com que essa empresa adquira valor é você usando o aplicativo. Não? Então, você não precisa injetar nada, né? Você não precisa comprar nada para poder utilizá-lo, regra geral. De outro lado, que eu acho que é isso que está chamando a atenção, quando que o consumidor percebe que tem um problema? Quando ele tem um problema de vazamento de dados. Ou quando ele tem dados compartilhados, ou ele recebe um link e ele clica e aí você tem a fraude acontecendo. E é um efeito muito sistêmico, porque uma vez que seu dado ele entra, né, nessa rota, é inevitável, né, a dor de cabeça que vai ter. E mais do que isso, aí que entra essa percepção de que, nossa, peraí, eu estou exposto, né, a certas coisas que eu não estava imaginando. Eu estava usando, né, e fazendo minha atividade diária e não percebi. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa primeiro, né, ter essa percepção que o consumidor, se fosse só perguntar para ele, na sua perspectiva, você gosta? Sem dúvida. Eu vou falar que sim, né, e é muito melhor mesmo você entrar no Marketplace, fazer lá uma pesquisa de bicicleta para o seu filho e ter todos os fornecedores à sua disposição com os valores, né? Então, imagina minha mãe tendo que comprar para mim com a idade dele, indo de loja em loja, né? E aí você tem uma outra percepção que é, bom, quando pode ter uma fraude? Quando aquele ambiente não é seguro? Mídia social não pode mais se eximir de uma responsabilidade se um fraudador está ali comercializando um produto. Então, é essa dupla responsabilização que precisa existir, porque, na verdade, quem está pagando agora é quem ali coloca o anúncio. Né? Então, existe aí uma complexidade jurídica que vai ultrapassar essa discussão nossa, né? Acho que vai ficar para uma próxima, mas que eu acho que é interessante também porque ela mexe muito com o nosso comportamento, né? Que vai entrar em comportamento humano mesmo e a parte de economia comportamental. Bom, pessoal, é isso. Juliana, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. A gente tentou ano passado, não deu certo, agora deu certo. Eu fiquei muito feliz, Ivan. Muito obrigada, conte comigo. Tá bom. Gente, é isso. Muito obrigado. E agora, aproveite o prêmio, enfim, e a festa. Obrigada. Aqui. Curtam bastante.